o cosmos. Vocês não têm noção do quanto eu adoro isso. A imensidão do universo, inúmeras galáxias, cada uma mais impressionante que a outra, seja no seu tamanho estupidamente colossal ou na sua forma um tanto diferente. As bilhões de estrelas que enfeitam o céu à noite, cada uma com seus planetas e quem sabe até vidas. Astros complexos que surpreendem qualquer um que o estuda. Astros misteriosos que ainda tem muita coisa para revelar, não somente sobre sua natureza, mas até mesmo a natureza da realidade em si. Astronomia, uma ciência natural que estuda os corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, preocupada com a evolução, a física e a química de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. A astronomia é uma das mais antigas ciências da humanidade, desde as civilizações mais remotas, como os sumérios, egípcios, chineses e maias. As pessoas já observavam o céu para marcar o tempo, prever as estações, determinar o calendário e até guiar viagens e navegações. Ao longo da história, a astronomia evoluiu muito, dos registros feitos a olho nu para o uso de instrumentos como o telescópio. Cada vez mais o conhecimento sobre o cosmos e o que há nele aumentava. Descobertas incríveis, astros surpreendentes, perguntas respondidas, respostas que traziam mais perguntas. O universo é algo extremamente complexo e misterioso, com diversas bizarrices espalhadas por ele. No vídeo de hoje vamos falar de uma delas, uma estrutura tão impressionante quanto misteriosa, que desafia a ciência em vários aspectos e que com certeza vai te deixar de queixo caído. Pega uma pipoca e fique confortável, pois no vídeo de hoje lhes apresentarei Conheçam a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, um gigantesco paredão de galáxias que acabam formando uma estrutura só, também chamado de Great GRB Wall. É um filamento galáctico, um agrupamento de galáxias, aglomerados e matéria intergaláctica com formato de parede. Esse é um dos meus objetos cósmicos favoritos, porque é simplesmente a maior estrutura do espaço, fora que isso também é muito lindo. O seu comprimento é de um tamanho tão grande que simplesmente não conseguimos imaginar de fato. Antes de falar seu comprimento, vamos fazer algumas comparações. Esse é o planeta Terra, tudo certo, bonitinho, com um diâmetro de praticamente 13.000 quilômetros. Agora, essa é a Terra ao lado do Sol, a estrela no centro do Sistema Solar, a qual caberia cerca de 1,3 milhão de terras dentro dele, com um diâmetro de 1.392.700 quilômetros. Isso todo mundo já deve saber, certo? Que o Sol é absurdamente maior que a Terra. Mas calma, que isso ainda tem um longo caminho. Essa é a Stephenson 218, a maior estrela do universo conhecida atualmente, com 2,15 bilhões de quilômetros de diâmetro. Essa é ela ao lado da Scuti, uma das maiores estrelas do universo também, só que um pouco menor. E aquele pequeno ponto ao lado da Scuti é o Sol, a nossa estrela. Se Stephenson 218 estivesse no lugar do Sol, ela engoliria todos os planetas de Mercúrio até Saturno, para vocês terem uma noção do quão absurdo é o tamanho dela. A Via Láctea, a galáxia em que estamos, possui 105 mil anos-luz de uma ponta a outra. E nesse cenário aqui nem dá mais para comparar uma estrela com uma galáxia, né? Não importa o quão grande a estrela seja, a Via Láctea é milhões ou bilhões de vezes maior que a maior estrela já conhecida no universo. No caso, a Stephenson 218. Mas ok, para quem não sabe, anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Se ela percorre 300 mil quilômetros a cada segundo, em um ano ela chega a percorrer 9,46 trilhões de quilômetros. Eu não tenho certeza se esse realmente é o cálculo que deve ser feito, mas pelo que eu fiz na calculadora, o diâmetro da Via Láctea em quilômetros seria de 993 trilhões e 300 bilhões de quilômetros. Muito maior do que 1 milhão do nosso Sol, né? Agora, para finalizar as comparações, conheçam a Alcyoneus, a maior galáxia já conhecida atualmente. Ela é uma galáxia do tipo radiogaláxia, que são galáxias que emitem jatos gigantescos de energia em formas de ondas de rádio, lançados por um buraco negro superativo em seu centro. E contando de ponta a ponta dos jatos, ela possui incríveis 16,3 milhões de anos-luz, muito mais do que os 100 mil da nossa galáxia, sendo cerca de 160 vezes maior do que a Via Láctea. E bom, pelos meus cálculos seria cerca de 151 quintilhões e 360 quadrilhões de quilômetros de diâmetro. E chegamos num ponto em que realmente ter uma noção do tamanho, imaginar essa imensidão de fato é praticamente impossível.
Mas se você achou a Ancioneus grande, a grande muralha de Hércules faz ela parecer apenas farelo no cosmos, e faz nossa galáxia parecer apenas nada. Com absurdos 10 bilhões de anos-luz de comprimento, Hércules Corona Borealis é a maior estrutura do universo já conhecida. Ela é tão colossal que possui incríveis 10% de todo o tamanho do universo observável, e contém cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Vocês fazem ideia do quanto isso é absurdamente, estupidamente, incrivelmente gigante? Não dá nem pra imaginar, cara. O cérebro simplesmente não consegue processar direito isso tudo. E olha que nem citei que estudos recentes sugerem que ela pode ser ainda maior, com 15 bilhões de anos-luz ao invés de 10. Mas relaxa que, assim como seu tamanho, a distância dessa coisa para o nosso planeta também é imenso. Há uma distância entre 9 e 10 bilhões de anos-luz. Basicamente, a distância que ela está da gente é o seu diâmetro. Mas o que essa estrutura tem de impressionante, ela tem de misteriosa. A muralha de Hércules Corona Borealis é considerada a maior estrutura já observada no universo, e ela é tão colossal que simplesmente não deveria existir. O problema é que, de acordo com os modelos científicos atuais, o universo não deveria ter estruturas tão grandes assim. Existe um limite teórico chamado de limite da homogeneidade, que diz que, em escala muito grandes, tudo no universo deveria se tornar uniforme, como grãos de areia numa praia, espalhados de forma mais ou menos constante. Esse limite é de cerca de 1,2 bilhão de anos-luz, mas essa muralha ultrapassa isso em quase 10 vezes. O segundo problema é a forma peculiar que ela foi descoberta. A muralha não foi vista diretamente, mas inferida a partir de uma concentração incomum de rajadas de raios gama, explosões extremamente energéticas que ocorrem quando estrelas colapsam ou buracos negros se formam, explosões cósmicas violentíssimas, todas vindas da mesma região do céu e na mesma faixa de tempo cósmico. Isso indicava que essas explosões vinham de galáxias agrupadas, formando, ao que tudo indica, uma superestrutura. Só que é um problema ainda maior. Não conseguimos provar com 100% de certeza que ela está lá. Não temos imagens dela. Não conseguimos ver diretamente suas galáxias. Apenas sentimos sua presença através de explosões distantes, como se estivéssemos tentando mapear uma cidade inteira ou vendo fogos de artifício no escuro. Essa imagem que eu mostrei dessa estrutura para vocês não é realmente ela, de fato. Essa fotografia, na verdade, mostra um mapa pontilhado com várias manchas ou pontos coloridos no céu. E isso é apenas um gráfico de distribuição de rajadas de raios gama. Uma distribuição tridimensional, em profundidade, ângulo e tempo, de rajadas de raios gama que sugere a presença de uma superestrutura cósmica. A imagem é uma representação científica, não uma fotografia. Nós não vemos a muralha de fato. Nós apenas sentimos seus ecos e imaginamos sua forma. E isso nos leva a um impasse aterrorizante, porque ou essa muralha é um erro estatístico cósmico, um acaso do universo, ou ela é real. E se esse for o caso, significa que algo muito profundo está errado com a nossa compreensão do cosmos. Talvez a gravidade se comporte de maneira diferente em escalas absurdamente grandes. Talvez o universo não seja tão uniforme como pensávamos. Ou talvez existem forças que operam em níveis muito acima da nossa percepção. Mas um dos maiores mistérios da astrofísica atual é como essa estrutura se formou tão rapidamente. A muralha está a uma distância entre 9,6 e 10,5 bilhões de anos-luz. Isso significa que a luz dela começou a viajar quando o universo tinha apenas 3,8 a 4,4 bilhões de anos de idade, em um universo de 13,8 bilhões de anos. E sim, essa imagem é ela há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás. E em termos cósmicos, isso é muito, mas muito cedo. Você deve estar se perguntando, tá bom, mas onde que tá o problema nisso? O problema é que, com uma estrutura tão colossal, com até 10 bilhões de anos-luz de comprimento, se formou em menos de 5 bilhões de anos de existência do universo. Isso simplesmente não bate com o que os modelos de formação de estrutura prevêem. De acordo com o modelo cosmológico padrão, o ACDM, a formação das primeiras galáxias começa cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Aglomerados e estruturas maiores, como filamentos e paredes galácticas, levaram bilhões de anos para se organizar gravitacionalmente. As simulações computacionais nos mostram que essas estruturas raramente ultrapassam de 1 a 2 bilhões de anos-luz de extensão. E essa muralha tem 10 bilhões. Então, como que é possível uma estrutura dessas existir? Há algumas hipóteses que explicariam isso. Subestimamos a velocidade da formação de estruturas. Talvez a gravidade, matéria escura ou algum fator desconhecido acelerou a agregação de matéria no universo primitivo. Ou seja, no início do universo, algo poderia ter acelerado a criação da matéria. Erro de interpretação ou viés estatístico. Pode ser que a concentração de rajadas de raios gama seja pura coincidência e não uma estrutura real. Ou seja, pode ter sido só uma coincidência nos dados, um agrupamento de explosões raro que aparece uma estrutura, mas na real, é só um erro estatístico ou viés de observação.
A física do universo primitivo é diferente. Talvez as leis da física não eram exatamente as mesmas nas primeiras eras cósmicas, o que nos forçaria a rever nossos modelos básicos. Talvez no início, na época em que o universo estava nascendo, as leis da física seriam diferentes do que atualmente. Ou então, influência de algo além do modelo padrão, energia escura, campos quânticos ou até mesmo o multiverso. Algumas teorias de fronteira cogitam que algo além das 4 forças conhecidas possam ter influenciado a organização precoce do cosmos. Ok, mas então o que isso realmente é de fato? A maioria dos cientistas atualmente vê a muralha como uma possível estrutura, mas ainda não confirmada e altamente questionada. A concentração de rajadas de raios gama naquela região realmente existe? Isso sugere que pode haver uma grande estrutura ali, talvez uma supercadeia de galáxias ou um filamento galáctico, mas a muralha ainda é considerada uma hipótese, não um fato comprovado. Não se sabe se ela é mesmo uma única estrutura coesa ou se é só uma ilusão estatística. Não se sabe se os dados de rajadas de raios gama são confiáveis o bastante para tirar conclusões tão grandes. E se os modelos atuais do universo precisam ser revisados por causa dela, isso ainda está bem longe de ser consenso. Ou seja, é uma possibilidade interessante, mas os dados ainda são meio limitados. Serão necessárias mais observações para confirmar se essa estrutura é real de fato. E se for, isso vai exigir uma grande revisão dos nossos modelos cosmológicos. É real? Talvez, mas por enquanto ela está no limbo entre o possível e o inexplicável. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Incrível como o espaço pode ser fantástico e enigmático ao mesmo tempo, não é mesmo? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo sobre coisas bizarras do universo, deixe seu like e se possível um comentário também, pois além de me ajudar muito, eu vou ver que vocês gostaram do vídeo e vou trazer mais conteúdos assim. E claro, clica aí no botão de hypar para dar aquele boost na notificação do canal. Muito obrigado e até a próxima.